Pessoal, retornando aqui então, depois de uns dias parados, eu tirei férias e tive alguns problemas também, que eu tive que formatar meu computador. Eu acabei perdendo algumas coisinhas para variar. Aí, fazendo a reinstalação, até para servir como auxílio, eu fui fazer a reinstalação, fiz aquele mesmo processo que eu expliquei do ACBR, não deu certo dessa vez. Então, parece que não tem uma regra muito para ele funcionar, até percebi dessa segunda instalação isso. Eu só consegui fazer funcionar dessa vez copiando as DLLs para dentro da pasta do Lazarus. Então eu copiei as DLLs todas aqui dentro da pasta principal do Lazarus, aí ele conseguiu. Eu tinha feito aquele processo que eu tinha mostrado na aula anterior, tanto para o 64 quanto para o 32 não funcionou. O certo seria funcionar com o 64, porque eu estou no Windows 64 e instalei o Lazarus 64. Não deu certo. Então, mas enfim, copiando aqui para dentro da pasta do Lazarus, funcionou. Aí eu ainda estou com alguns problemas para resolver, eu ainda preciso restaurar o banco lá, não fiz ainda. Aí, mas eu já fiz um testezinho, que até antes de formatar meu computador já tinha feito. E já para mostrar para vocês o que vai ser o próximo passo, foi até uma coisa que o João tinha me sugerido nos comentários do vídeo, que é importar o XML da nota fiscal eletrônica com o componente ACBR. Então, para mostrar isso, eu fiz aqui um projeto novo. Vou aumentar um pouquinho o tamanho da tela aqui. Basicamente, para fazer a importação de um XML, a gente vai precisar do componente ACBR NFE. Eu vou colocar um botãozinho aqui com o nome de importar. Eu deixei até uma colinha aqui do que eu já fiz, para não estender muito a aula, sabe? Então dessa vez não vai demorar muito não. Então vou colocar aqui, ó, importar NFE. Eu vou colocar alguns campos. Vou colocar campos comuns mesmo, pessoal, que eu vou literalmente escrever em cima deles, não está ligado com o banco de dados ainda. Eu vou explicar para vocês depois que a gente vai ter que ligar esses campos nos nossos campos, no caso no nosso compras, na nossa tabela de compras. Deixa eu abrir aqui a imagem que eu tinha, do que eu já tinha feito. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos. Então, Ctrl C. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou colocar eles aqui em cima. Aí, mais ou menos isso aqui. Colocar os nomes deles igual EDT chave, EDT num proto. Cadê o name? EDT chave, EDT num proto, que é o número do protocolo. EDT natureza, EDT num nota. EDT natureza, EDT num nota, EDT série nota, EDT data emissão, EDT série nota, EDT data emissão, EDT data saída, EDT data saída. Beleza, então nomeei todos eles. Aí eu usei também um string grid. Deixa eu ver onde que ele está aqui.
String grid. E basicamente eu usei os comandos, eu já tenho os comandos salvos aqui, eu vou só colar eles aqui e explicar para vocês. Não vou ficar digitando tudo de novo. No importar NFE, eu faço... Aí aqui eu preciso de uma nota de exemplo. Eu fiz um... Eu peguei o nome do componente NFE, né? Deixa eu colocar ele lá que eu já explico. Então, Ctrl V. Primeiro comando é esse, ó, nfe.notafiscais.load from file. Aí eu tenho nfe-exemplo.xml. Eu não tenho esse arquivo ainda, esse arquivo tem que estar dentro da, no caso aqui, como eu não estou colocando tipo c2 barra nfe-exemplo.xml, ele tem que estar dentro da minha pasta do meu projeto. Mas eu vou só mudar o nome do componente para NFE, para já ficar de acordo com isso aqui. Esse componente aqui vai chamar NFE. E o XML exemplo, basicamente eu vim aqui, digitei, se eu não me engano, foi NFE exemplo. Ah lá, tá até marcado aqui o site que eu entrei. Aí aqui tem um dump que a gente usa como exemplo. Aí aqui ó, consigo fazer download dele em HTML, download da NFE em XML, dump deste exemplo. Aí, por exemplo, se eu abrir aqui o dump, vocês vão ver que é um arquivo. Eu acredito que é uma versão antiga da NFE, mas eu não estou olhando para isso ainda não. Estou só manipulando aqui o XML para começar a mexer com os componentes ACBR. Os dumps que eu tenho visto atualmente são um pouco diferentes desse aqui, mas não tem problema não. Só para a gente fazer teste. Esse arquivo, eu salvei o XML dele, que é esse NFE em XML aqui. Coloquei aquele nome lá, NFE exemplo, e salvei ele dentro da pasta do meu projeto aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó, ela tá aqui, ó, NFE exemplo. É aquele XML lá do site com esse nome. Aí aqui no Lazarus, eu dei o load from file no meu NFE exemplo, beleza? O restante dos comandos, eu carreguei ela aqui, eu faço um loop. Eu primeiro carrego o cabeçalho e depois faço um loop nos itens. Então aqui, ó, vou pegar a primeira parte do comando, que é o cabeçalho, que é aqueles campos que a gente colocou na parte de cima. O meu EDT chave. Aí tem lá, nfe.notafiscais.itens na posição 0, né, para o meu primeiro item. Eu peguei o ID, que é a chave da nota. E por aí vai. Tem o nome aqui de todos os campos, olha lá, nprot, natiop, nf, série, de emissão. Aí esses campos a gente pode até ver depois se existe algum campo novo, que é exigência, igual eu falei para vocês. Não estou olhando nada de versão de nota fiscal, nada disso. Peguei esse exemplo aqui só para a gente destrinchar ele e deu para perceber que é bem simples. Então eu vou carregar esses valores dentro ali daqueles campos que não são de banco de dados ainda. Depois disso, eu até antes de fazer, vamos executar só essa parte aqui para ver o que vai acontecer. Deixa eu executar aqui esse projetinho vai executar rápido, que só tem essa tela, né? Não vai ficar aquele tempo para esperar o projeto rodar. Ah, detalhe. Eita, esse é o erro do ACBR. Pessoal, descobri que era o erro aqui quando eu fui executar. Aí eu dei uma paradinha aqui para corrigir. Enfim, não ficou muito legal a forma de fazer não, mas com o tempo aí, às vezes em algum momento aí que a gente estiver desenvolvendo, eu descubro uma forma melhor de trabalhar com os componentes ACBR. Eu tive que salvar o projeto, lá eu criei uma pasta aqui, importar NFE,
salvei o projeto aqui dentro e copiei todas aquelas DLLs que são necessárias para o ACBR, mesma coisa que eu fiz lá para a pasta do Lazarus, para fazer o projeto funcionar. Não fica muito legal, que aí todo projeto que eu fizer eu tenho que copiar esses DLLs, isso não fica muito bom. O ideal é que tenha que colocar as DLLs só dentro da pasta do Windows. Apesar que toda instalação que for fazer também no cliente vai ter que ter as DLLs, né? Mas é mais interessante usar as DLLs dentro da pasta System mesmo. Mas enfim, a gente tinha parado aqui para testar esses primeiros comandos para importar o cabeçalho da nota a partir da nfexemple.xml. O que eu preciso fazer? Eu preciso jogar dentro dessa pasta que eu salvei o meu projeto aqui, a nfexemple, que está aqui dentro da minha pasta do sistema comercial. nfexemple, e vou salvar dentro do importar nfe. Senão não adianta eu rodar lá que ele não vai achar o arquivo. Opa, tem dois lados abertos aqui. Agora eu vou mandar executar ele. Clicar em importar. Aí ele já preencheu aí os campos que ele tem. Não tem o protocolo. Mas ele tem aqui. Esse aqui eu acho que é a chave, né? Aí tem os campos. Deixa eu lembrar os campos aqui. Os campos, aqui pelo nome aqui atrás, eu consigo lembrar os campos. Deixa eu arrastar aqui por lado. Olha lá, protocolo, chave, natureza é venda à vista, série da nota é 1. Não, número da nota é 1, série da nota é 1. Data de emissão 6/5/2008, bem antiga, né? Tem mais de 10 anos. Com certeza essa versão aí da nota fiscal eletrônica já mudou. E a data de saída 6/5/2008. Então a gente carregou o cabeçalho. Aí, para carregar o restante, eu vou copiar aqui o comando, que está aqui na parte de baixo. Eu fiz um for, percorrendo os detalhes da nota fiscal. Lá, NFE, deixa eu copiar para lá, fica mais fácil. Eu tenho que criar uma variável i aqui na parte de cima, né? Opa! Criei a variável i, vou percorrer os detalhes, lá, nota fiscais, o item 0, né, a nota 0 do componente NFE, .nfe.det, .count. Então eu tenho lá a quantidade de itens que tiver. No caso dessa nota são 2 itens. E aqui eu fui adicionando nas células do string grid. 1,i aqui para dar a coordenada, né? No caso a linha 1, coluna 1, não sei se coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3, linha 1, e assim vai. Aqui as 7 colunas, a primeira passada vai ser linha 1, segunda passada linha 2. Eu só não sei se vai dar certo a inserção de uma nova linha aqui. Deixa eu rodar aqui. A gente vai ver o carregamento dessa parte aí. Importar NFE. Deu erro. Index out of range, que eu estou com 5 colunas só no meu string grid. Eu tenho que aumentar a quantidade de colunas dele. Deixa eu parar aqui. Até é bom acontecer isso para quando vocês forem colocar aí. Eu tenho quantidade de colunas. Deixa eu ver onde que é aqui, ó. Call count. 7. Executar. Ainda deu erro. É porque lá eu estou começando, se eu não me engano, é do 0. Então, na verdade, são 8. Deixa eu colocar 8 lá. Já carregou a água mineral lá na primeira linha.
Só que na verdade na primeira linha eu queria colocar os nomes das colunas e não o conteúdo. Mas vamos voltar lá. Aqui no string grid 8. Salvar. Importar. Coluna 7, linha 0. Pode ser porque eu não posso usar a linha 0, só se for isso. Mas eu acredito que não. Agora eu já tenho a coluna 7, eu tenho certeza. Aqui está começando a contar do 1, nem tem aquela opção. Vamos colocar o i começando do 1 aqui. Vai ver se resolve. Coluna 7, linha 1. Que estranho. Eu continuo considerando que a coluna 7 não... Aparentemente é a coluna 7 mesmo que é o problema. String grid 1. É o nome do meu componente. Column count 8. Ah, não tinha efetivado 8 aqui. É isso mesmo. Ele pegou a minha segunda linha. A primeira aqui que escreve aqui, na verdade eu mandei começar da linha 1, né? Só que ele pegou só meu item 2. Provavelmente porque esse comando aqui não deu certo. Deixa eu ver se é isso. Ctrl X, Ctrl V. Não foi isso. Mas enfim, isso nem faz diferença, porque ele está percorrendo o loop, a gente viu aquela hora que ele deu o erro, que ele escreveu o item 1 aqui em cima, vocês podem até voltar o vídeo que vocês vão ver, e não importa para mim escrever isso aqui dentro de um string grid, não, eu fiz aqui só para mostrar o exemplo do importar NFE. O que a gente vai fazer na próxima aula então? A gente precisa levar isso para dentro do banco de dados do nosso sistema, então eu tenho que ver lá os campos que eu não tenho na minha tabela de compras. Eu sei que eu não tenho chave da nota fiscal, natureza de operação, se eu não me engano, não tem, número de nota. A gente vai ter que colocar isso, praticamente todos esses campos aqui, além dos campos que a gente já tem lá. E também nos meus itens de compras. Olha lá, código de base a gente tem, código do produto a gente tem, descrição do produto a gente tem, NCM eu acho que a gente não tem, unidade a gente não tem, quantidade a gente tem, e desconto eu acho que a gente tem também. Então a gente vai fazer esse loop aqui, carregar o cabeçalho e fazer esse loop salvando dentro da tabela de compras e de itens de compras. Então na próxima aula a gente faz isso. Isso aqui foi só para mostrar, já para começar a usar aí os componentes ACBR. Beleza? Até na próxima então.